Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre a acepção de pessoas. A acepção de pessoa é separar pessoas por determinado critério, preconceito, discriminação, preferência devido ao status social, escolhendo pela aparência, fazendo a escolha pelo conhecimento pessoal, predileção por alguém ou coisa, inclinação, tendência em favor de alguém por sua classe social, privilégios e títulos. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes, conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7. Que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos, conforme está escrito em Jó capítulo 34, versículo 19. Fazer acepção de pessoas não é bom, mas até por um bocado de pão prevaricará o homem, conforme está escrito em Provérbios 28, 21. Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, conheço que Deus não faz acepção de pessoas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 10, versículo 34. Para com Deus não há acepção de pessoas, conforme está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 11. Quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas, conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 25. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 1. Autoridade sem fazer acepção de pessoas. As autoridades que temem a Deus não fará injustiça no juízo, nem acepção de pessoas do pobre, nem honrará o poderoso, mas com justiça julgará o seu próximo. Não fará acepção de pessoas em juízo, de um mesmo modo ouvirá o pequeno e o grande. Não temerá a face de ninguém, porque o juízo é no temor de Deus. A causa que for difícil demais, terá a autoridade competente e a mesma ouvirá no temor do Senhor, tomando cuidado no que fazer, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade nem acepção de pessoas.
não aceitará presente, nem fará acepção de pessoas do príncipe, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das mãos de Deus. Toda autoridade deve julgar o povo com justiça, sem aceitarem peitas, porque as peitas cegam os que têm vistas e perverte a palavra do justo. Não farás acepção de pessoas, nem receberá peitas, porque elas cegam os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Se você está sendo injustiçado, invoque por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, daqueles que andam em temor ao Senhor nosso Deus. Pois o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, conforme está escrito na palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. São muitas as transgressões das pessoas, as quais andam em graves pecados. As suas mãos estão sobre o mal para fazerem diligentemente, exigindo peitas, manifestando desejos malignos e tecendo o mal. Aflige os justos, aceitam peitas e nas portas negam os direitos aos necessitados. Muitas autoridades dão as sentenças por peitas, mas as autoridades que temem o Deus vivo não torcerão o juízo, nem farão acepção de pessoas, nem receberão peitas, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos, conforme está escrito na palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19. Também estes são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom, conforme está escrito em Provérbios 24, 23. Alguns líderes religiosos ensinam por interesse e pregam a palavra de Deus por dinheiro e ainda se encostam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Alguns recebem usura e ganhos ilícitos e usam de avareza com seu próximo, oprimindo-os. São rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e anda atrás de presente. Não faz a justiça aos órfãos e não chegam perante eles as causas das viúvas. O ímpio recebe do regaço a peita para perverter as veredas da justiça. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e a peita corrompe o coração. Mas existe aqueles que andam em justiça e falam com retidão, aqueles que rejeitam o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receberem peitas, os que tampam os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecham os olhos para não verem o mal. Aqueles que não emprestam o seu dinheiro a juros com usura, nem recebem peitas contra o inocente, aqueles que assim procedem nunca serão abalados. Glória a Deus, aleluia. Pois o Senhor, nosso Deus,
é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Aqueles que fazem acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenado pela lei como transgressores, conforme está escrito na palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, versículo 9. Acepção de pessoas na convivência familiar. Convivência é o convívio da vida com alguém em amizade e familiaridade, convivendo em amor, unidos na presença do Senhor, mesmo que alguém no convívio em que está é incrédulo. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, conforme está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Os pais, além de amar e educar, devem proteger seus filhos sem fazer acepção, buscando o melhor para suas vidas. Mas proteger os filhos não significa fazer toda a vontade deles. Quando os pais são honestos e sinceros com os filhos, ele os protege para a vida. Portanto, não faça acepção de filhos, tratando um com água mineral ou água de coco e o outro com água de poço ou água encanada. Um dando roupa nova e o outro dando roupa usada. A um sempre está elogiando e ao outro sempre está maltratando, provocando a ira do filho. A você que assim o procede, não se esqueça que um dia você irá ficar velho e seus filhos irão cuidar de você. Porque assim como cabe aos pais o dever de amparar os filhos menores, também os filhos maiores são incumbidos de prestar auxílio aos pais na velhice, carência ou enfermidade, os quais são responsabilizados civilmente perante os pais idosos por abandono material ou afetivo. Deus criou a família, Ele o fez em ambiente perfeito, o Éden. A família não foi criada em meio a um ambiente de conflitos, guerra, doenças e falta de recursos para a provisão. O plano divino era que Adão e Eva pudessem frutificar, vivendo em sua presença e não distante, sentindo a sua ausência. Não podemos fazer acepção de pessoas entre o pai e a mãe, permitindo que só o pai trabalhe e a mãe não. A mulher pode abraçar uma profissão e ajudar no sustento do lar, mas essa escolha precisa ser muito bem administrada para não gerar insatisfação ou desestruturar a família, ou seja, deve administrar bem no lar e no trabalho, conciliando as duas coisas. Existe interesse espiritual da parte de Deus em preservar a família, como também interesse da parte do inimigo de destruir a família. A família é um campo de batalha
onde o Espírito de Deus luta contra Satanás, e nós precisamos ter consciência de que podemos glorificar Deus através de nossa família. Vamos salvar a nossa família, porque a família é um projeto do Deus vivo. A família é nosso maior patrimônio, que deve ser preservado. Por isso precisamos vencer em Cristo Jesus, aleluia, para que o nome de nosso Deus seja glorificado através da nossa família, aleluia, glória a Deus. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos iguais para todos, referente à vida e à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Fazer acepção de pessoas não é bom, mas até por um bocado de pão, às vezes o homem falta ao cumprimento do dever, por interesse ou má fé. Às vezes chega até a cometer abuso de poder, provocando injustiça ou causando prejuízo ao Estado ou a outrem por causa de sua prevaricação. Na verdade, eu reconheço que o Deus vivo não faz acepção de pessoas. Portanto, tenhais a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da glória. Aleluia, o Todo-Poderoso. Porque se fizermos acepção de pessoas, cometemos pecado, sendo por isso condenado pela lei de Deus como transgressores. Portanto, invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. Fazendo parte da igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber glória, ações de graça, honra, poder, riqueza, sabedoria, força, louvor e domínio pelos séculos dos séculos, porque tu, Senhor, criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Aleluia! Glória a Deus! Que Deus abençoe a cada um de vós. Em nome de Jesus, recebam as bênçãos de vocês, a vitória de vocês neste dia, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.